Fala aqui de um carinha que tem voz de criança, olhar de travesso, corpo de Arnoldão e coração de herói. E também, claro, ele, a lenda. Foi-se embora o Akira Toriyama e milhares de pessoas em todo o mundo se sentem órfãos de Dragon Ball, que traz um discurso sempre muito inspirador sobre o treinamento e a necessidade e a beleza de estar sempre se superando, que para muitos é a coisa mais característica da série, mas olha, não é realmente a coisa mais importante. Pra quem tá de fora pode parecer que Dragon Ball seja apenas a reunião dos mais amados marombados do universo. Um clube dos caras que tem as mesmas caras, exceto quando não tem cabelo. Afinal, vamos combinar, né? Se não fosse o carinha verde ali com aquelas anteninhas nada másculas, isso aqui e um balaio de gatos frajola seria a mesma coisa. Só que o carinha verde, de anteninhas, o Piccolo, é um excelente exemplo do tipo de coisa que conquista público em Dragon Ball. Cabra marrento que só queria dominar o mundo, básico, leva uns catiripapos, entende o seu lugar na fila do pão, baixa a bola e percebe que, muito pior do que ter o ego ferido, é ver gente ruim levando a melhor, por falta de haver quem lhes faça oposição. A cereja do bolo? Ele cria, treina e protege o filho do cara que tinha lhe dado uma surra. E é assim que vai. Dragon Ball não é exatamente sobre treinos ou torneios de artes marciais, nem sobre a luta dos povos oprimidos contra o imperador opressor espacial, ou sobre os perigos da tecnologia de biomonstros, ou ainda sobre o abismo de ciladas da magia. Não, Dragon Ball usa essas coisas, mas não é sobre elas. O pânico dos impotentes ou a perplexidade dos derrotados são só o palco e as luzes que dão destaque para aquilo que é realmente importante, que é isso aqui, ó. Você consegue, Kakaroto! Você é o melhor! Dragon Ball Z é uma história de conversão. História de gente ruim que vai ganhando vida. Vai nutrindo valores e virtudes e vai se tornando, de vilão, herói. É assim com Piccolo, com Tenshinhan, com os androides 17 e 18. E especialmente, é claro, aquele que parece que só está ali para fazer sobressair com os seus defeitos o brilho das virtudes das quais o desenho fala. Ele, Vegeta. E todas essas vidas transformadas de alguma forma graças ao contato que esses marrentos tiveram com um coração puro e marcante de um garoto bobinho que tinha um rabinho de macaco e que cresceu, continuou tendo voz de criança, e é claro que num desenho animado isso não seria por acaso, né? Se o Goku tem voz de criança, é para passar uma mensagem. Assim como aquelas crianças que herdarão o reino dos céus, Goku se faz pequeno o bastante para sempre ter o que aprender, sem deixar de ser maduro o suficiente para entender o poder que tem. Ele não tem medo de treinar, de dar duro, de se sacrificar. Ele tem medo de agulha. Ok, justo. Mas ainda nem aplicamos. Mas ele não tem medo de levar esporro ou de ver que errou, de encontrar alguém que seja mais forte do que ele. Pelo contrário, ele se anima com isso, ele chega a se encantar pelo poder que o outro tem. Mas se as pessoas estão padecendo por causa do outro que está lá usando mal o poder dele, ele se apresenta para lutar, ele olha em volta e vê: se eu fugir, quem vai se opor a esse cara mal? Eu vou te substituir. É bem verdade que a história toda começa com outro tom bem diferente, com ele lá atrás, criança, a Bulma montada na montinha, as cápsulas Roy Poi, o mestre tarado Tartaruga Kami. Mas a coisa depois vai tomando forma, e de uma tal forma que as próprias esferas do dragão, que eram afinal, digamos, personagem título, né? Elas vão ficando de lado. E o próprio Shenlong, que pode ser o que for, mas ele vai virando nota de rodapé. E diante de quê? Diante dessa coisa genial aqui, ó. Isso é maravilhoso. Os tais carinhas marrentos todos iguais, eles apenas parecem todos iguais quando estão manifestando o misterioso poder dos Super Saiyajins. E aí mora algo muito interessante. Esse poder maior era apenas lenda, enquanto esse povo era um povo orgulhoso e ruim que só fazia pisar nos outros. O mito só se revelou verdadeiro no momento em que apareceu em cena o Goku, também chamado de Kakaroto. Ele que se descobriria uma espécie de herdeiro perdido de segunda classe que rejeitaria a herança da sua raça, que teria vergonha de tudo que eles eram e faziam, e que só usaria o poder para proteger pessoas ao invés de pisar nelas. Ou seja, o poder maior não se manifestou para satisfazer desejos egoístas, mas somente para fazer parar o maligno. Então, quando aquele vilão marrento, bicho ruim e orgulhoso também consegue se transformar no Super Saiyajin, não é por causa de poder simplesmente, ou de ódio, ou de inveja. Até porque ele já tinha apanhado muito mais violentamente do Freeza num momento muito mais desesperador e nem por isso havia conseguido ascender ao poder maior. Então, quando ele vai para o espaço, treina daquele jeito e volta transformado, ele já tinha passado pela amargura da derrota e ele já tinha passado mais de ano
em meio àquelas pessoas cujas vidas haviam sido transformadas e tocadas por aquele que ele chama de Kakaroto, Goku. Então aquelas palavras tão icônicas que ele usou para falar de si mesmo... Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Aquelas palavras carregam claramente a bandeira do sujeito que não quer dar o braço a torcer, mas que já está experimentando os efeitos de uma mudança interior para a qual ele tem medo ou tem vergonha de dar espaço. Vegeta sofria, afinal, de um abismo muito maior do que simplesmente encontrar alguém mais forte do que ele. Era um abismo mais sofrido e mais incompreensível, que era o seguinte, porque o desprezado Kakaroto, ou Goku, ele era bom, miserável. Isso não entrava na cabeça dele. Então aquele baixinho marrento que voltou do espaço como Super Saiyajin, ele não voltou apenas loiro e forte. Ele voltou transformado já de outras maneiras, das quais talvez nem ele mesmo tenha se dado conta. Afinal, ele voltou capaz de se relacionar, capaz de amar um filho, de reconhecer o valor do outro. Kakaroto? Não chega a ser surpresa realmente dizer que o poder, aquele mesmo poder que pode já estar reservado de fato para você, não esteja tão facilmente assim ao alcance da tua mão. Que nem aquela história, sabe, de um rei que saiu na rua para ir buscar gente que fosse para o seu banquete depois de ter sido rejeitado pelos seus convidados. Conhece? Da mesma forma que naquela história, você não vai se sentar à mesa do banquete, você não vai tomar posse do poder ou da graça enquanto estiver com a sua alma maltrapilha, cheia de vaidades, limitada a ciúmes, resumida em inveja. E veja bem, Dragon Ball é bastante pagão, mas ao mesmo tempo ele não se leva tanto a sério. Todo aquele universo que ele mostra é tudo muito lúdico, é tudo muito... parece que feito para não ser o centro das atenções. Então mesmo com todos os ecos de paganismo que existe ali, eu ainda acho realmente muito inofensivo para um olhar cristão. Porque com toda a maluquice que tem, também tem isso aqui. Olha isso. Só quero que me diga uma coisa. Se eu morrer, vou poder ver Kakaroto no outro mundo? Isso será impossível. Você matou muita gente inocente, sem compaixão. Seu corpo será eliminado e a sua alma será levada para algum lugar onde Goku não estará. Tá certo que logo depois ele ainda fala uma groselha ali sobre a alma do cara mal ser meio que reciclada para ser usada por outro ser vivo, como se fosse um chip a ser trocado de uma máquina para outra. E mesmo assim, logo depois o troço se contradiz. Olha isso aqui. Aparecem as almas de um monte de caras ruins que já tinham aparecido antes na história. Íntegras ainda, não tinham sido recicladas, né? Todo mundo junto ali, assistindo a luta, torcendo por um ou por outro. Até o herói das massas, do marrento, do Mr. Satan, é uma chacota. E ainda é um personagem usado para mostrar que mesmo um bobo fanfarrão, quando topa com a crueza da realidade, ainda pode se transformar num herói, quando se põe a serviço naquilo em que ele é capaz. Pô, quem não levantou os braços para fazer a Super Genkidama? Foi o Goku quem lançou, ok, mas foi o Vegeta quem apontou aquilo que o Spectrum Man já apontava lá atrás. E os seres humanos precisam participar da sua própria salvação. Esse é o seu planeta! Precisam defendê-lo! E foi o boboca do Mr. Satan quem conseguiu convencer as massas a se mexer e participar do processo. Por quê? Por causa desse nome? Não, apesar desse nome. Ele era só um boboca de um lutador de telequete metido a marrento que não entendia nada de nada. Ele era só um bobo e sabia disso. Dragon Ball deixa claro que há importância no treinamento e na dedicação, sim. Mas ele deixa claro ainda com maior clareza que o mais importante não está nos seus grandes objetivos ou no tanto que você dá de si para alcançá-los. Porque a derrota chega, e se você depender do seu orgulho para se manter em pé nessa hora, você está frito. Então, amiguinho, o importante mesmo é você se manter atento às serpentes iradas e malignas que você mantém e talvez que você alimente no poço escuro do seu coração. Porque se você não as vir, tenha certeza, o demônio as vê. E ele vai usar isso para te controlar. Então o teu treinamento e o teu desejo de sucesso são bons sim, mas mais importante do que isso também é que em algum momento você seja capaz de dar menos importância para si mesmo. Sim, senhor! A ponto de cuidar do filho do teu inimigo. Ou que em algum momento o teu ego e os teus objetivos tão queridinhos importem para você um pouco menos, para que você consiga enxergar a família com quem você tem a graça de conviver e pela qual talvez você possa ter a glória de se sacrificar. Afinal, nem Deus quer a morte do pecador, mas sim a sua conversão, sua redenção. E por isso mesmo, poucos episódios são tão legais ou ficam tão marcados quanto aqueles em que a gente vê exatamente os dois grandes oponentes lutando juntos, agindo juntos, sorrindo um pro outro. Cara, isso é muito legal. Que bom que foi ver então tanta gente homenageando o Akira Toriyama.
É claro que não faltaram então algumas Genkidamas mundo afora, com o povo de mãos erguidas rendendo homenagem ao criador desses personagens, golpes e momentos tão geniais, tão facilmente impregnáveis na cabeça e no coração de todo fã. Tão gostosos de se brincar entre amigos ou entre pai e filho. Afinal de contas, O miserável é um gênio! Papai do Céu receba em sua eterna misericórdia e que ele possa contar para isso com as minhas e as suas orações. É sério, já que ele fez tão bem pra gente com esses personagens tão marrentos, tão marombados e tão legais. E se você ainda está aqui, cogite inscrever-se no canal. Eu sou Marco Aurélio Roca e não estou aqui para falar de anime. Estou aqui para falar de coisas que ajudem a gente a ser o tipo de gente que a gente quer ser quando reza. Na página de abertura do canal vou deixar um vídeo que tenta explicar isso um pouco melhor. Mas aqui do lado tem um link falando de uma outra obra que talvez ajude também nesse processo, nessa caminhada. Por hora então, fui!